E, bom, primeiramente, bom dia. Para quem não sabe, eu sou o Marcos. Bom, eu queria começar com uma oração. E aí a gente parte para o culto. Senhor, meu Deus, Pai amado, Pai eterno, obrigado mais um dia. Deus, obrigado, Pai, por poder fazer parte do seu reino. Quero muito agradecer por cada um que está aqui nessa manhã, nesse frio. Que o Senhor possa, Deus, me usar como um instrumento, como uma ferramenta do Senhor, que o Espírito Santo possa estar agindo através de mim, cada palavra que sair da minha boca seja o que estará dizendo, e não a mim, Pai, que essa manhã toda a honra e toda a glória seja dada ao seu nome. É em nome do seu Filho que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Então, bom dia, novamente meu nome é Marcos. Para quem não sabe, eu vim de São Paulo. Essa semana vai fazer 3 meses que eu estou morando aqui em Ribeirão Preto. E eu fico muito animado de ver essa igreja cada vez mais cheia, cada vez crescendo mais. Eu vim a primeira vez aqui em 2022, em fevereiro, e hoje posso ver o quanto essa igreja cresceu. Ela tem crescido e continuado a crescer. Fico muito animado de ver o quanto o reino de Deus tem crescido através de cada um de nós aqui, e isso me anima muito. E como eu disse, o reino de Deus é algo que me anima muito, e ver essa quantidade de pessoas quer dizer que cada vez mais vamos precisar de mais e mais servos, porque cada vez mais estão chegando mais pessoas. E quanto mais servos tivermos, mais poderemos ser usados para conquistar mais corações para Jesus Cristo. Então, eu fico muito animado com isso. Isso me anima muito estar aqui. E hoje a gente vai trazer um pouco, falar sobre o reino, os herdeiros do reino. Sei que hoje é dia dos pais. Normalmente a gente espera uma pregação falar sobre o pai e tudo. E agradecer, parabenizar os pais também aqui, né? O Rafa, o Thiago, o Ed, o Fernando. Posso estar esquecendo alguém, mas... Vitor e Tony? Não? Mas queria falar um pouco, trazer hoje um pouco sobre essa questão do reino de Deus, dos herdeiros do reino, porque a Bíblia nos traz que nós somos herdeiros do reino. Que não conquistamos isso por mérito, foi dado isso para nós graças a Deus, graças ao amor dele por nós. A Bíblia fala que nós somos adotados como filhos e filhas de Deus. E somos herdeiros do reino e co-herdeiros com Cristo. E é um privilégio imerecido, que nos garante fazer parte dos planos que Ele tem para aqueles que o amam. Deus preparou tudo isso para a gente. E com isso vem uma responsabilidade que a gente ganha além desse privilégio, que é de fazer juntos o reino de Deus continuar a crescer. Porém, a gente vive num mundo que é constantemente bombardeado pela cultura do eu mesmo. Como eu posso ser mais relevante? Como eu posso ser mais impactante? Como eu posso ser melhor socialmente, economicamente, intelectualmente? Né? E muitas vezes acabamos trazendo isso para a nossa própria igreja, para a nossa própria vida. E começamos a fazer análises da nossa igreja, da nossa vida, baseando-se em como a saúde e a integridade daquele lugar pode atender às nossas necessidades pessoais e individuais. E não é isso que Deus espera. As Escrituras nos chamam para a gente ser profundamente diferente desse mundo. Em Mateus 5, do versículo 14 a 16, ele fala: vocês são a luz do mundo, brilhem a luz de vocês através das pessoas, para que eles vejam as boas obras e o Pai de vocês que está no céu seja glorificado. Deus nos chama a ser luz, não em espaços pequenos, ambientes próximos ou simplesmente para nós mesmos, mas Ele chama a ser luz para o mundo. Nós devemos brilhar e transformar corações para que Cristo seja edificado. Mas a grande questão é como que essa luz pode brilhar em um mundo que só nos empurra para o egoísmo constantemente. Como brilhar e deixar essa luz brilhar através de nós para que o reino de Deus continue avançando. E como herdeiros, como deve ser o nosso dia a dia? Como deve ser o nosso agir? E hoje a gente vai entrar um pouco no Evangelho de Marcos, vai tentar se aprofundar em uma escritura e ver que o reino de Deus ele não é alcançado através das nossas forças, com o nosso mérito, da nossa maneira, mas
pela humildade, pela servidão e sacrifício. E seguindo principalmente o exemplo de Cristo. A gente vai lá para Marcos 10, do 35 ao 45. Friozinho, tô vendo o Ribeirão sofrer um pouco. Pelos que os meninos falam ali, o meu tempo de sofrer vai ser breve também, com o calor. Mas amém. Bom, todo mundo lá? Todo mundo comigo aí? Sim. Bora lá. Estou lendo na NVI. Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. E o que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou. Eles responderam: Permita que na tua glória nos assentemos um à tua esquerda e outro à tua direita. Disse-lhe Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que estou bebendo e ser batizado com o batismo que eu estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Ousado, não? Jesus lhe disse: Vocês beberão do cálice que estou bebendo e serão batizados com o batismo que eu estou sendo batizado. Mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles que já foram, para quem já foram preparados. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser se tornar importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para servir, mas para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Nós vamos caminhar hoje através da Escritura um pouco, vamos pegar ela em algumas partes, mas essa atitude de Tiago e João, questão de sentar à esquerda e à direita, ela revela algumas atitudes, 3 atitudes deles. Vou passar aqui. A primeira atitude é uma ambição egoísta que eles têm. Ao pedir, escolhe a gente para sentar do seu lado. Nós queremos estar um à sua esquerda e um à sua direita. Um conceito errôneo de grandeza. No nosso mundo é muito comum que a gente olhe para nações, impérios, países e vejamos cargos entre as pessoas. Aquele ali do lado do presidente ou do chanceler é o primeiro-ministro. Na antiguidade, no tempo de Jesus, era o conselheiro, ou nas histórias medievais era o mão do rei, era o cara que ajudava, e eram essas pessoas que estavam próximas a ele. E por fim, e esse a gente vai falar um pouco mais à frente, a falta de compreensão sobre o sofrimento de Jesus. E é interessante que Cristo ele quebra todas essas expectativas dele praticamente numa única resposta. Porque em primeiro lugar, Cristo já fala que os lugares já têm dono. Esse desejo que vocês têm de sentar ao meu lado, esquerdo e direito, não cabe a mim. Já tem dono, já foram preparados para aqueles que vão estar lá. Vocês estão vivendo, nessa época estão vivos, mas já está preparado há muito tempo. Não cabe a mim escolher se você vai sentar à minha direita ou à minha esquerda. E Jesus ensina que normalmente o mundo espera que nos posicionemos em uma relação como os reinos daquela época se posicionavam. Querer superioridade, em querer comando do que vem de cima para o que vem de baixo. E essa determinação, onde o poder sobressai ao nosso desejo, ao desejo das pessoas que eles comandavam, que as pessoas importantes comandavam. E a gente vai ver um pouquinho as expectativas do mundo, que normalmente são poder, importância, superioridade e reconhecimento. Esse é o que o mundo espera que a gente tenha, essa cultura do eu mesmo. Se você não tem isso, você não vai crescer na vida, você vai ser um nada, e é isso que o mundo traz. E a expectativa de Jesus, seja servo. Quanto mais servo, melhor. Então, ele acaba quebrando as expectativas em muitas fases. E será que a gente fica feliz com essa escritura? Sabendo que a gente, para estar nesse reino, para fazer parte disso, eu não vou conseguir escalar com minha qualidade, talvez meus diplomas,
talvez meus cursos ou minhas capacidades. Talvez eu vou ter que ser servo, quanto mais servo, vai ser melhor. E nem isso garante que eu vou estar do lado do rei, na sua esquerda ou na direita. Vou estar no reino e, teoricamente, é o que deveria valer. Mas a gente se sente realmente animado? Normalmente, quando a gente vê essa escritura, eu falo, nossa, hoje eu vou servir muito, vou sair daqui servir. Nem você serve, você é mordomo hoje. Ou a gente fica incomodado com essas coisas. Você fica feliz, você está trabalhando, vê seu amigo, o seu colega de trabalho que atrapalha, que causa problema, que te irrita, te estressa. Você tem o olhar para ele e falar, nossa, eu vou ter que servir esse cara. O Jorginho aí não dá, gente. A Francisquinha, então, só Jesus nas calças. E na nossa faculdade, na nossa universidade, será que a gente tem o coração de falar que vamos servir aquele cara que só vem para colocar o nome no trabalho, não faz nada, e você olha para ele e fala, não, deixa eu ter que servir esse cara aí também, meu Deus. Ou na nossa própria igreja, as pessoas que estão do nosso lado aqui agora. Ficamos animados por servir essas pessoas, as pessoas que estão no nosso dia a dia? Ou para que eu vou querer servo? Nem me importa tanto em ser o primeiro. Eu estudo normalmente para concurso público, tenho estudado há um pouco mais de um ano, e normalmente quando você vai se candidatar, tudo, tem uma quantidade de vagas, né? 50, 100. Eu falo, se eu passar pelos últimos, eu passei, tá ótimo. Não importa ser o primeiro. Sim. Mas esse não é o pensamento do nosso reino, né? Do reino de Deus. Eu trabalho, estudo toda semana, cara, eu não quero, tô cansado, muita coisa, muita caixa para carregar, né? Não dá, gente, não dá. As pessoas nem me agradecem quando eu sirvo. Por que eu vou fazer isso? Ou pior, quando a gente começa a questionar, quanto me custará para ser servo? O que eu vou precisar fazer? Qual é o benefício disso? Muitas vezes nossas mentes estão tão sobrecarregadas do que eu preciso, do que eu quero, do que é importante para mim, que acabamos fazendo pouco caso do que é realmente necessário na nossa vida. E realmente, galera, a servidão é tão importante e nem sempre vai ser algo glamouroso, algo que a gente vai ser reconhecido por aquilo, ou que as pessoas vão prestar atenção no que a gente está fazendo, como é uma expectativa mundana. Muitas vezes, nem mesmo aqui dentro da igreja, a gente vai prestar atenção. Nem todos nós aqui prestamos em tudo que é feito aqui dentro da igreja. Não sabemos, ou muitas vezes não nos importamos com isso. E isso é errado. Em 2016, 2017, eu decidi que eu ia ser grato por tudo na minha vida. Eu dava sinal para o ônibus parar, o motorista abria a porta, a primeira coisa que eu falava era obrigado. Obrigado por ter aberto a porta, obrigado por ter parado. Quando eu saio com a Tina para apresentar alguma coisa, a gente sempre vai agradecer a pessoa que fez a comida, o alimento, fala obrigado. Mas é uma expectativa legal, mas eu não sou assim com todo mundo. Eu falo muitas vezes dentro da própria igreja, com meus próprios amigos. Quantas vezes eu já não fui pegar a ceia ali no canto, conversando com outra pessoa, ou mexendo no celular, como se a ceia tivesse que estar ali magicamente, como se ela não fosse preparada por ninguém. Ela simplesmente começa o domingo já na posição que ela tem que estar. E não é assim. Muitas vezes a gente não vê, mas tem irmãos servindo em várias áreas, inclusive na ceia. A gente não vê, muitas vezes, dependendo do horário que a gente chega, porque já vai estar pronto. E muitas vezes a gente não se preocupa com isso. E tem muitas outras questões em relação à servidão, à vontade de servir. E muitas vezes esse é o nosso chamado. E muitas vezes a gente tem negado esse chamado de servidão por muitos motivos. Medo, angústia, raiva. Mas Deus continua nos chamando e nos colocando sobre essa posição. E muitas vezes a gente nega a servidão por causa do nosso coração. Então, nós precisamos olhar muitas vezes para o nosso coração e pensar, por que nós estamos negando esse chamado? Por que eu não estou servindo de todo o coração? Porque muitas vezes é muito fácil a gente se colocar numa posição de querer contestar. E nossa mente fica sobrecarregada com esses pensamentos. Por que eu vou servir? Por que isso é necessário? Por que eu quero fazer isso? E existe uma necessidade real dentro da nossa igreja, dentro da nossa vida, de sermos verdadeiramente servos. E
existe uma coisa que pode acabar sendo pior, que é nós começarmos a gerenciar a servidão alheia. A gente começa a se negar de servir e de se colocar numa posição de servidão e começamos a direcionar as pessoas a servir aquilo que a gente tem medo de servir. Então isso faz com que a gente muitas vezes queira se tornar o próprio rei do reino de Deus. Quer fazer, faça isso, faça aquilo, e muitas vezes isso não é bom. E para piorar, a gente pode entrar num erro de querer receber algo em troca por nossa servidão. O que eu ganho quando eu faço isso? O que eu sou recompensado quando eu faço isso? E, irmãos, a gente não tem que ser recompensado por nada, porque Deus não nos deve nada. Tem um teólogo famoso que eu gosto muito, ele se chama Tim Keller. Ele fala: a única coisa que mudará um servo de agir como um rei é ter uma visão do amor incrível do rei que se tornou um servo. Deveríamos estar no banco dos réus acusados, mas nos colocamos no assento do juiz. Somos pecadores, irmãos. E se não entendermos isso ao olhar para a cruz, o risco de queremos ser os reis, de queremos nos colocar na posição de rei e trazer essa cultura do eu mesmo para dentro das nossas vidas é gigante. Aqui, no versículo 45, Jesus diz: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Precisamos olhar para Deus, que mesmo tendo toda a autoridade, Ele era Deus. Ele não usou da sua divindade para poder se esquivar da servidão. Ele foi o mais servo. Ele não precisava fazer nada disso por nós. Muito pelo contrário, nós deveríamos fazer tudo por Ele. E mesmo assim, Ele esteve aqui e nos serviu. Jesus não queria reconhecimento, Jesus não queria notoriedade pelo que Ele fizesse. Ele queria que as pessoas conhecessem a Deus através dele, a verdadeira vida. Jesus tanto não queria o reconhecimento que Ele lavou os pés dos discípulos, Ele serviu todo mundo com a mesma qualidade. E eu te pergunto, irmãos, será que você teria o coração de lavar o pé de quem te traiu? De quem estava ali e tudo que vivenciou junto, trocou por 30 moedas de prata? Você teria coragem de fazer isso com seus amigos, com seus familiares que te fazem mal? Você tem servido com completude? Ou a sua servidão é seletiva? E nós somos a luz do mundo. Então a gente precisa agir dessa maneira, da maneira de onde a nossa luz vem, que é Cristo. E nosso reino ele se iniciou com um rei que se torna servo e se coloca lado a lado conosco. Jesus quebra mais uma expectativa, onde normalmente os reinos têm alguém, uma figura super poderosa que comanda todos os outros. A nossa figura mais poderosa caminha ao nosso lado. Você que está nos visitando, está vindo aqui pela primeira vez, esse é o Jesus que nós amamos. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus que caminha lado a lado conosco. Ele não comanda de trás, mandando pessoas, Ele vai junto com você até o final. É um rei que quer servir ao seu lado. Alguém aqui conhece o princípio de Pareto? Eu lembro que o Victor aqui me mostrou esse princípio. Então poucas pessoas conhecem, acho que a galera da economia deve ter mais familiaridade com isso aí também. Mas o princípio, Vilfredo Pareto é um italiano francês, lá na história dele está meio confuso, mas enfim. Ele fez um estudo onde ele apontava que 80% das terras da Itália pertenciam somente a 20% das famílias. E eu trouxe alguns dados, eu peguei isso do governo, do site do governo, então espero que esteja correto. Fala assim, 20% dos motoristas estão envolvidos em 80% dos acidentes, ou seja, aqueles motoristas que causam ou sofrem acidente, eles voltam a causar ou sofrer acidente. Normalmente 20% das ruas ficam com 80% do tráfego. Para quem é de São Paulo, conhece minimamente São Paulo, sabe que a Marginal e a Radial comandam basicamente o tráfego de São Paulo, mesmo a cidade sendo enorme. E o mais impactante para mim, 20% dos seus apps do celular é onde você passa 80% do tempo mexendo no celular. E
A gente tem vários apps no celular, várias coisas, mas normalmente a gente tem Instagram, Facebook, YouTube e nada além disso. E hoje ele é muito utilizado para otimização de tempo e para evitar perda de recursos. E isso pode acabar se aplicando nas nossas vidas também, a nossa vida do reino. E isso não é uma expectativa que Deus tem para a gente. É um estudo muito profundo, muito bom, mas isso não é algo que Jesus gostaria que fosse para o nosso reino. Cristo deseja que nossas igrejas sejam saturadas de servos e não igrejas onde 20% das pessoas, dos irmãos, façam 80% do trabalho. Deus quer que cada vez mais pessoas sejam servos. E muitas vezes eu vi pessoas reclamando: Marcos, eu não sou bom servindo, sou uma negação, eu me atrapalho, eu não fui feito para isso, não é meu dom, quando eu vou levar alguma coisa eu tropeço. E realmente, irmão, servidão, eu acredito que seja um dom. Acho que muitas pessoas têm esse dom e servem com muita qualidade no seu dia a dia. E admiravelmente, obviamente, mas Deus não nos chama a ser servos perfeitos, a sermos servos incríveis. Jesus nos chama a ser servos e agir como Ele agiu. Isso é o que Ele deseja para a gente. A servidão, normalmente, eu já falei isso para algumas pessoas aqui. Muitas vezes as pessoas acham que para você servir com qualidade você precisa ter um diploma, um curso, alguma coisa que vai trazer uma relevância para aquilo que você está fazendo. E muitas vezes não é isso. Muitas vezes você vai servir com a qualidade que Deus espera do seu coração. Como o Tiago falou sobre a oferta. Muitas vezes os atos, as coisas são muito bonitos, mas se nosso coração não estiver de acordo com isso, não é o que Deus espera da gente. A servidão não é para atrair revolucionários para as coisas da nossa igreja, da nossa vida, da nossa faculdade. A servidão é para atrair pessoas a conhecer mais sobre a Deus, a conhecer mais sobre Cristo. E isso é o que somos chamados como herdeiros, a expandir cada vez mais o reino de Deus. Eu vim de um contexto onde a igreja, como eu disse, eu vim da igreja de São Paulo, do setor leste, e nós temos mais membros lá do que temos aqui. E o chamado para sermos servos é o mesmo, não é porque lá tem mais pessoas que eles precisam servir menos pela quantidade, ou não é Ribeirão que tem menos pessoas, precisa servir mais porque tem menos pessoas. Não, o chamado é o mesmo, é para você servir de todo o coração. Novamente, irmãos, não esperem recompensas pela servidão. Não, na verdade, esperem sim, porque quanto maior for esse trabalho, com mais qualidade, mais serviço vai aparecer para você, mais você vai ser servo, e isso é muito bom. Precisamos ter uma vida cristã de servidão a longo prazo, irmãos. Não podemos desistir das coisas logo quando não começa, no começo, quando não dá certo, como não é da nossa maneira. Eu servia na mídia lá em São Paulo, e quantas vezes a gente fez coisas absurdas, incríveis, e não dava retorno de nada, nenhuma pessoa via, compartilhava, e a gente ficava: nossa, não vai dar certo, acho melhor a gente passar para outra coisa, isso aqui não dá. E quando a gente fazia coisas mais simples, mais tranquilas, aparecia um monte de gente, compartilhava, e a gente falava: é isso aí que a gente precisava fazer. E a gente não estava entendendo, mas era Deus agindo, não era com nossas forças, e não era uma servidão a curto prazo. Irmãos, Deus não precisa que nós servimos. Ele não tem obrigação de nos recompensar por isso, e precisamos fazer isso por amor a Ele. E eu, irmãos, não sei vocês, mas eu quero ser como esses homens aqui. Romanos 1:1, Paulo, servo de Cristo Jesus. Tiago 1:1, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. 2 Pedro 1:1, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Judas 1, Judas, servo de Jesus Cristo. Nosso serviço, irmãos, nunca acaba. O que esses irmãos fizeram no passado foi incrível, e a gente deve continuar essa tradição que eles passaram. Não somos salvos por servir, nós servimos porque somos salvos. E nossa identidade é clara: somos herdeiros do reino, e essa posição de herança traz consigo uma responsabilidade intrínseca, a de sermos servos.
Não de atuarmos como voluntários esporádicos que avaliam a conveniência ou a necessidade daquilo que é preciso para aquele momento. O coração do herdeiro serve sempre atento e pronto, estará sempre atento e pronto para responder às necessidades do que o reino precisa. Vimos Jesus como o modelo principal dessa servidão. Alguém que se esvaziou de si mesmo para servir as pessoas. Mas a servidão não é um ato isolado, não foi um ato isolado. Ela veio acompanhada de uma responsabilidade inabalável, como as aulas do Caio vinham sendo, para cumprir uma missão que foi dada para ele. E mesmo diante do sofrimento, é a mesma responsabilidade que muitas vezes somos chamados a abraçar. Aqui os nerds vão pirar um pouco, mas a gente vai entrar num ponto que essa frase faz muito sentido. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E isso é o que está dentro do nosso reino. E vamos voltar para a questão das 3 atitudes que foram reveladas com a passagem de Tiago e João, pedindo para sentar um à sua direita e o outro à sua esquerda. A falta de compreensão sobre o sofrimento de Jesus. Tiago e João, permite que na tua glória sentemos à tua direita e à tua esquerda. E Jesus responde: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que estou bebendo e ser batizado com o batismo que estou sendo batizado? E eles respondem: podemos. E Jesus concorda com eles. Após, vocês beberão do cálice que eu estou bebendo e será batizado com o batismo que eu estou sendo batizado. E realmente isso acontece. Jesus usa essa metáfora do cálice e do batismo para mostrar que os seguidores dele estão e irão sofrer por ele, que serão também batizados pelo Espírito Santo como ele vai ser. Então, ele quer mostrar através do cálice, e é no cálice que eu gostaria de focar com vocês um pouco. Quando vamos para Lucas, a gente pode ir lá em Lucas 22, do 39 ao 44. Estão comigo? Sim. Firmes? Que nem prego na areia? Prego na rocha. Prego na rocha. Bora lá, Lucas 22, 39 ao 44. Diz assim: como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: olhem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles de uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Cristo chega no Monte das Oliveiras, começa a orar, e ele pede para o quê? Afastar o cálice. Para que afaste o cálice dele. Mas se for da vontade de Deus. Cristo, em momento nenhum da sua vida, ele se afastou das responsabilidades que ele tinha como Salvador. Isso vinha com um custo terrível. Morte por cruz. Considerada a pior morte que já teve. A pior angústia de todos. Mesmo sabendo que antes de ele chegar na cruz, ele ia ser humilhado, agredido, açoitado, e tudo isso, e mesmo assim ele não fugiu daquilo que era a responsabilidade dele, e que só poderia ser feito por ele. Ele não merecia ter passado por aquilo. Nós nunca vamos merecer o que recebemos de Cristo, do que ele fez por nós na cruz. Mas recebemos isso graças a Deus, pela sua graça, pelo seu amor, pela sua misericórdia. Deus nos deu essa possibilidade de hoje lutar contra o pecado, graças ao que Cristo fez por nós na cruz. E ele morreu por cada um de nós que está aqui hoje. E hoje temos a possibilidade de estar ao lado dele para toda a eternidade, por todo o sempre, e exclusivamente é graças a ele. A gente não fez nada por nossos méritos. E tem uma coisa interessante na escritura de Marcos, no versículo 45, que me chamou muita atenção quando eu estava estudando sobre essa mensagem. Aqui no final ele fala: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Eu achei essa palavra resgate muito interessante, porque na minha cabeça
seria algo mais como dar a sua vida e salvar a muitos, né? Salvar muitas pessoas. Resgatar na minha cabeça, eu estava mais imaginando Jesus correndo e puxando as pessoas, assim, o que dava, e não é essa uma palavra que eu estava achando que faria muito sentido, né? Então eu decidi fazer uma pesquisa, ir no dicionário de grego, buscar na Bíblia em grego, e lá eu achei essa palavra aqui. A pronúncia dela, eu coloquei uma, mas tem as pronúncias, mas fica entre litron e lutron. E essa é a palavra que significa resgate nesse caso. Mas o dicionário é em inglês, e quando eu vi a palavra que eles usam em inglês, foi onde me deu um start, que é essa ransom. Ela está invertida, desculpa, gente. O N e o M está ao contrário. Mas ela, para quem joga, gosta de jogos, essa palavra aparece muito em jogos que fala sobre idade medieval, sobre antiguidade, porque é uma palavra que tem um significado diferente de resgate. Como a gente pode ver, em português a gente traduz essas duas palavras aqui embaixo, rescue e ransom, como resgate. E você vê que em outros idiomas eles têm diferenças para essas duas palavras. Então a gente vê no francês, no alemão e no italiano. E essa palavra de resgate que está sendo usada na Bíblia não é um resgate de você ir lá, sair correndo e pegar a pessoa, mas é um resgate onde você tem um preço, um custo. Para quem joga jogos de videogame e tudo, sempre que você vai precisar libertar alguém ou tirar alguém da escravidão de outro reino, você precisa pagar um preço, você precisa pagar algo para que aquela pessoa seja resgatada. E é isso que a palavra resgate quer dizer aqui. Cristo teve um custo altíssimo pelas nossas vidas. Cristo teve que pagar algo de profundo valor para podermos ter em troca a salvação. Isso não foi algo gratuito. Irmão, Cristo sofreu muito e pagou um preço altíssimo pelos nossos pecados. E mesmo assim, Ele nunca deixou a responsabilidade, mesmo com um cálice que fez suar sangue. Tem um outro teólogo que fala que Cristo não desviou do seu cálice que foi lhe dado. Ele tomou nossa culpa sobre si. Nós, como seu corpo, devemos carregar a responsabilidade da sua igreja. Jesus cumpriu sua missão até o final, irmãos. Ele não abandonou em nenhum momento. E nós, como herdeiros, devemos olhar para a nossa vida como herdeiros, devemos olhar para a nossa vida e ver se estamos abraçando realmente a responsabilidade de amarmos e adorarmos a Jesus com todo o nosso coração. Vacilarmos na nossa responsabilidade dentro do reino revela algo sério, a nossa falta de compromisso com aquilo que Deus confiou a nós. Faltar a compromisso, chegar em cultos atrasados, criar desculpas para não poder participar de estudos, evitar servir. Tudo isso reflete atitudes negativas sobre o que é nos confiado como corpo de Cristo. Muito bom, Marcos. Nossa falta de organização, nossa falta de zelo não reflete somente em nós mesmos, mas reflete em toda a nossa comunidade. E a vida cristã não é solitária, irmãos. Deus nos chamou para viver em comunidade, viver através de uma comunidade marcada pelo amor, pelo serviço e pelo encorajamento mútuo entre uns e outros. Precisamos cultivar um espírito de justiça e servidão, buscando ativamente o bem do próximo, sem permitir que a gente crie barreiras sociais, culturais, intelectuais, e não tem espaço para a gente tomar decisões baseadas em preferências pessoais ou status das pessoas. Há apenas um chamado, sermos discípulos e sermos a luz que vai refletir a Cristo no mundo. Nossa comunhão precisa ser centralizada pela humildade, pelo perdão, pela disposição de caminharmos juntos, mesmo que isso exija de nós esforço e renúncia. A igreja não pode ser só um prédio, irmãos, onde a gente vem no domingo e encontra uns aos outros. A igreja tem que ser uma família radicalmente diferente, onde Cristo vai mostrar para o mundo como é o jeito certo de viver. Que possamos abandonar essa passividade,
possamos abraçar o compromisso e o zelo de nossas vidas, com alegria, sermos pontuais, envolvidos, disponíveis a servir, sabendo que fazendo isso estamos honrando a Deus e edificando cada vez mais a sua igreja. Afinal, fomos chamados para ser luz. Irmãos, ninguém aqui, nenhum de vocês vai precisar morrer pelo outro. Nenhum de vocês vai precisar dar sua vida na cruz para salvar o outro. Irmãos, nossos cálices são muito pequenos comparado ao que Cristo teve na mão. São muito pouco comparado ao que Cristo teve, que fez suar sangue, e mesmo assim muitas vezes falhamos. E somos pecadores, eu sei disso. Mas nosso dever é continuar melhorando constantemente. Nossos cálices são muito pequenos. E ao longo dessa tarde, dessa manhã, a gente pôde ver um pouco sobre como isso envolve a nossa vida como herdeiros do reino. Como nós temos que abraçar de todo o coração a servidão e a responsabilidade. Jesus mostra de forma inquestionável. Ele nos ensinou que a verdadeira grandeza não está em conquistar através do reino pela força e pelo domínio, mas sim por nos servir corajosamente. Que possamos então honrar essa nossa identidade como herdeiros, possamos ter compromisso, sermos servos de todo o coração, ser responsáveis por aquilo que nós fazemos, movidos pelo amor incondicional do nosso Senhor Jesus, que é o maior exemplo de servidão de todos. Que cada um de nós aqui hoje possa sair ardente, com esse desejo ardente, de ser um servo do reino, de entender o seu propósito como herdeiro verdadeiro e fiel, de abraçar a responsabilidade do chamado de Cristo e de viver para cada um que está lá fora precisando dessa luz, que você possa ser uma luz que vai brilhar para Cristo. A nossa igreja aqui está passando por mudanças, nós estamos tendo um momento onde muitas coisas estão acontecendo, então precisamos que cada um de nós seja o melhor que possa ser, não só o que a gente vê, não só o que a gente quer, mas o que a igreja realmente necessita. Precisamos servir mais, com qualidade, e servir para o reino. O reino de Deus não precisa de voluntários esporádicos, ele precisa de servos comprometidos, irmãos. Então eu queria deixar uma última mensagem para vocês, para a gente poder refletir essa semana como a cruz de Cristo tem impactado a sua servidão e a sua responsabilidade. Que possamos essa semana refletir sobre isso e refletir sobre o nosso coração. Então, viva integramente como herdeiro e como servo para a glória de Deus. Amém. Seja luz, seja servo, seja responsável. Amém. Vou orar. Bom, Marquinhos. Senhor meu Deus, Pai amado, obrigado, Pai, por essa pregação, por esse dia, pelo ensinamento que o Senhor está nos trazendo. Pai, que possamos cada vez mais dar o nosso coração para Ti, nos colocar de joelhos diante da Sua presença, Pai, para que cada vez mais possamos honrar e glorificar o Seu nome. Possamos cada vez mais crescer diante de Ti e crescer com todo o nosso coração, Pai, para que possamos construir na rocha e não sobre a areia, Deus. Obrigado por esse dia, continue com o nosso culto, nos abençoando e com o nosso louvor, Pai. É em nome do Senhor Jesus Cristo que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Amém.